Olá, pessoal, como todos vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem por aí. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e eu venho sempre trazer minhas dicas e as minhas opiniões sobre livros, filmes e séries. Todos nos acompanham pelas plataformas de áudio, também pelo YouTube. E eu, claro, venho sempre expressar minha gratidão a todos vocês. Sempre eu digo isso e eu continuo dizendo. A presença de vocês é importante porque sem ela o nosso canal não existiria. Ele existe exatamente para a gente vir aqui bater esse papo, trazer as nossas impressões sobre as coisas que a gente tem lido, as coisas que a gente tem assistido e compartilhar as nossas opiniões. É por isso que nós estamos aqui e essa é a ideia, tá? Desde o início do nosso canal, essa sempre foi a nossa ideia. E quem nunca se sentiu sozinho, né, para chegar ali com uma pessoa e trocar uma ideia sobre uma série bacana, um livro que você acabou de ler, precisa espalhar a palavra, como diz a Paloma Lima, e também as séries aí que estão no hype do momento, os filmes aí que estão na boca da galera. E aqui a gente vai começando a finalizar a nossa cobertura de The Last of Us e vamos ao 7º episódio e o season finale da 2ª temporada. A gente vai trazer aqui algumas análises, tá, do episódio, uns pontos aqui que são importantes da gente dizer, né, lembrando que aqui é indicado você ouvir o nosso áudio apenas se você tiver visto o episódio. A não ser que você não se importe com spoilers, eu tenho zero preocupações com relação a isso. Mas, aqui são os pontos do que a gente acha de mais interessante sobre o 7º episódio. Tem um ponto antes da gente começar que eu preciso deixar para vocês, é que essa semana a gente vai dar uma pausa, tá, na nossa produção. Eu fiquei bem cansada dessa correria toda. E tem algumas coisas acontecendo que eu vou precisar dar uma pausazinha. Então, a gente finaliza a nossa 6ª temporada nessa semana e dá uma pausa de uma semana e voltamos para dar a nossa pausa de 2 semanas em julho. Sempre em julho eu dou essa pausa um pouco maior para poder me preparar para as coisas que vão vir por aí. A não ser que alguma coisa aconteça e aí a gente, né, joga a pausa mais para frente, mas geralmente em julho eu dou essa pausazinha de umas 2 semanas para dar uma respirada, porque não tá fácil para mim esse ano por aqui. Então vamos falar sobre o 7º episódio, porque aqui eu acho extremamente importante o trabalho do Neil Druckmann e do Craig Mazin. Com relação, e eu devo ter falado o nome de todo mundo errado aqui, mas enfim, é a empolgação do episódio, eu acabei de assisti-lo, mas é interessante entender como que as perspectivas de Abby e Ellie, elas são muito conectadas nessa 2ª temporada. Se você nunca assistiu o gameplay, você já sabe. Aliás, se você nunca assistiu e que tem essa curiosidade, você pode assistir, se caso você é como eu, que não consegue se conectar a jogos. Mas o jogo é muito interessante. E se tiver algum barulho, vocês me perdoem, mas eu tive que chegar aqui de algum jeito para a gente poder trazer as nossas impressões. Então, tiver cachorros, enfim, não tenho o que fazer. Mas é interessante porque como a jornada de ambas é muito parecida, ambas procuram vingança e a vingança tem editado de que se come frio e pelas beiradas. A questão é que o que ela arrasta, e ela arrasta a todo mundo. E eu me lembro que a Isa Boscov, na sua análise do episódio 2, ela diz algo e eu vou concordar com ela. A vingança, ela nunca é plena, e é verdade que tem o ditado que mata a alma envenena, e nós vemos aqui nesse 7º episódio como isso acontece, porque você vê que mesmo que você tenha boas intenções, quando você vai para o lado, ao invés
responsabilidade, da maturidade, da sanidade, você vai para o lado da vingança, você sempre vai ter as piores escolhas da sua vida. Isso você pode ter toda a certeza disso. E aqui nós vemos isso muito bem durante todo o 7º episódio, finalizando com as perspectivas da Ellie e do que aconteceu na jornada, tanto contando da primeira temporada, no seu primeiro encontro com o Joel, até o 2º episódio, quando tem o falecimento dele, e esse início de vingança dela com relação a Abby e o seu grupo, que foram até próximo a Jackson e acabaram finalizando, entre aspas, a sua missão. E a gente sabe que neste mundo as coisas não são tão florzinhas como todo mundo pensa, e que nós sabemos que é muita gente que vai por esse caminho, sabe? E muita gente também é arrastado para esse caminho. Então, durante o episódio, a gente vê muito os pontos de vista da própria Ellie com relação à sua vingança, os pontos de vista com relação à Dina, quando ela realmente descobre o motivo pelo qual o grupo da Abby vai a Jackson atrás do Joel. E ela entende que então é a hora de voltar para casa, uma vez que ela está grávida e ela precisa cuidar da sua família, que está, digamos, começando ali. O Jesse também, a gente vê muito dessas perspectivas do Jesse, o porquê ele está ali, qual o sentido que ele tem de humanidade, um pouco do aprofundamento da sua breve vida, né? Também descobrindo que a Dina está grávida, descobrindo também que o sentimento que ele tem com a comunidade de Jackson, que foi a comunidade que o acolheu, que o respeitou nas suas determinações, o seu voto com relação àquela assembleia que a gente teve no 3º episódio, que ele voltou para não irem a Seattle para descobrir quem era o grupo que matou o Joel. E também essa questão de que o que para ele era mais importante eram suas ambições pessoais, aquilo que ele foi, que ele deseja para ele, ou que ele foi treinado para ser. Ele foi treinado para ser um líder, ele foi treinado estrategicamente para sobreviver a essa guerra que não tem fim. E, gente, é um ponto que a gente precisa entender. Não há mocinhos e bandidos nessa história. Não há vilões, não há monstros aqui nessa história. São todos afetados por esta questão que envolveu de um fungo que se transformou, se modificou e acabou dominando toda aquela humanidade ali. E quais são os seus, como eu posso dizer, ao mesmo quando você dá um tiro e a bala acaba ricocheteando em algum lugar, em quem essa bala vai pegar? E esse fungo, ele é nada mais, nada menos que, digamos, o protagonista de tudo isso. Se a gente for pensar num protagonista, seria o próprio Cordyceps. E a gente vê que o que ele fez dentro dessa humanidade e como nós, como espécie, estamos passando por tudo isso. E isso envolve a Abby, isso envolve o Jesse, isso envolve o Tommy, isso envolve o Owen, isso envolve a Nora e todos aqui. E envolve inclusive o próprio Isaac, os Serafitas, e são todas essas pessoas. E a gente vê esses aspectos sombrios que todos nós temos. Se você acha que você não tem seu lado sombrio, sabe quando você consegue ver ele? Quando uma pessoa te magoa, quando uma pessoa te fere e você se sente extremamente ofendido. Você pode ter a certeza que você não vai ter os melhores pensamentos. Você vai querer, sim,
puxar o tapete dessa pessoa. E se você for pensar bem, durante todo o episódio, é isso que acontece. Quando a Ellie faz a sua escolha pela sua individualidade, o seu sentimento de comunidade, que é individual, ela quer resolver essa parada dessa vingança, não importa o que vai acontecer. Foi o que o Joel fez durante toda a primeira temporada, né? Se você for pensar bem, foi isso que ele fez durante toda a primeira temporada. Na semana passada, quando a gente teve o sexto episódio, a gente viu o que aconteceu, todas as decisões que o Joel praticou, na verdade, e que o levaram aos eventos do que aconteceu no segundo episódio. A gente viu que escolhas erradas têm consequências desastrosas. E aqui, de novo, a gente vê essas escolhas erradas e as suas desastrosas situações. A gente vê a Ellie tanto sendo capturado pela ilha ali dos Serafitas e salva pelo Gongo, ou aliás, salva pelos lobos, uma vez que eles estavam ali se preparando para atacar aquela ilha dos Serafitas, uma vez que eles começaram a perceber que os Serafitas estavam, sim, passando o ponto em que eles não deveriam passar, os Serafitas entendendo que o mal eram eles precisavam sentir o amor dela. O amor de quem? De uma sacerdotisa que não perdoa o que para ela é a maldade do mundo e consegue fazer as pessoas serem completamente submissas a ela. O sentido de que será que Abby e Ellie não estão fazendo a mesma coisa porque ambas praticaram escolhas completamente erradas durante toda a jornada de vida de ambas. E aqui mesmo, quando a Ellie fica completamente despreparada, completamente confusa, quando ela mata o Owen, mata acidentalmente a outra personagem e que não consegue sequer fazer o parto dela, tentando salvar a criança. Também meio que escolhendo matar ambas as pessoas. Então, veja quantas vezes nós fazemos escolhas erradas e elas culminam sempre com as coisas mais inadequadas ou possíveis. E essa escolha da Ellie, além de tudo isso, arrastou 3 pessoas que ela tanto amava para a beira do precipício, se a gente for pensar assim. Porque a gente tem a Dina ferida, a gente tem o Jesse morto e a gente tem o Tommy que pode morrer também, né? A gente só vai descobrir disso na 3ª temporada com um tiro que a Abby acaba dando e não se sabe se acertou na Ellie ou se o Tommy não tentou neutralizar e acabou sendo morto, não sabemos. Porque na 3ª temporada, naturalmente, como nos jogos, tem partes do jogo que você acaba jogando não com a Ellie, sim com a Abby. E aí a gente vai ver Seattle, o dia 1, onde ali naquele estádio, eu acho que é ali que é o QG geral do Serafitas, da WLF, para que eles estão ali fazendo o que a própria Fedra fazia. E a questão de o quão importante é a Abby para o Isaac, uma vez que ele pretende que um dia ela assuma a WLF. Mas será mesmo que a Abby ela está preparada para seguir este novo comando? Porque o que ele fez, nós vemos ali durante toda a temporada, o que ele fez para estar à frente deste comando. Será que não é o mesmo do que a Abby fez com o Joel? Será mesmo que outras coisas mais que ele fez, como acabar implodindo o seu próprio grupo, como a gente viu ali no início da história dele, quando ele passou para a WLF e criou a WLF? Então, ou seja, tantas situações
que nós temos aqui, e o jogo é muito interessante. Se você tem interesse em conhecer a história, se você quiser ver a gameplay dele, a Mikan tá fazendo uma gameplay dele também no canal dele, explicando muitas coisas da série, do jogo também. É muito interessante. Se você quer uma perspectiva, às vezes por ela fica bem bacana também. Mas é interessante ver essa questão dessa diferença entre a adaptação e o jogo, sabe? Eu acho muito legal isso. Mesmo quando você sabe o que acontece, é bom entrar de peito aberto, porque muitas vezes você é surpreendido. E aqui, as cenas, aqui eu concordo com o que a Nath Kreuzer fala na sua resenha, eu concordo perfeitamente aqui com essa questão de que existem cenas que ficaram muito melhor conectadas dentro da realidade da adaptação com relação à realidade do jogo. Outras coisas vão meio que ficar destoando, isso aí a gente vai falar muito na análise final, mas no geral eu gostei muito do episódio. Para mim ele fechou excelentemente e dentro da prerrogativa do que seria a análise de toda a temporada, que é muito dentro da vingança, né? Toda essa segunda temporada destoa muito para essa questão da vingança. Você deve realmente se vingar quando lhe derem uma bofetada na face? Será mesmo que você deve dar a outro lado da face para a pessoa bater? Ou será então que não é melhor você deixar para lá e deixar que a vida se encarregue de mostrar para a pessoa que ela está errada? Cara, são muitas coisas que a gente poderia estar falando aqui, a gente poderia divagar aqui por muito tempo, porque essa é a ideia da série. Os próprios criadores, eles falam muito com relação a isso, porque a gente está acostumado com essa história de mocinho contra bandido, sabe? Por exemplo, o Batman contra o Coringa, por exemplo, como os Vingadores contra algum vilão que estiver ali, e a gente está acostumado com esse tipo de história. Mocinha contra bandido, sabe? Polícia contra bandido, mas não é assim que é a vida. Na vida, são todas pessoas que fazem as suas escolhas todos os dias. O sol, ele nasce para todos, mas o descanso é para aqueles que merecem. Se você acha que o sol, ele nasce diferente para quem está na cadeia, você está enganado, porque o sol nasce da mesma forma. A diferença é que a perspectiva dele é diferente da minha e da sua. Do mesmo jeito é para a gente que do lado de fora. Se você está no dia bom, no dia ruim, o sol vai nascer da mesma forma. Depende da sua perspectiva e do que você vai fazer com essa perspectiva. Você pode fazer uma escolha boa e uma escolha ruim, mas você vai colher todos esses frutos. Porque a Ellie podia simplesmente ter escolhido voltar para casa. Ela podia ter escolhido não ir atrás do grupo da Abby, mas ela fez essa escolha. E olha só no que deu no final de tudo, não é mesmo? Mas, e o que vocês acharam desse 7º episódio? Cara, e eu vou até parar por aqui porque tem assunto demais. E vocês podem continuar a conversa nos comentários com todo respeito do mundo. Eu compreendo perfeitamente a opinião de cada um de vocês e aqui é o espaço para a gente devagar, sem preocupações, mas com respeito, tá? E tem os outros criadores de conteúdo que estão também fazendo a cobertura de The Last of Us e continuem também com respeito, falando com eles também. E eu só digo mais uma vez, para você que é muito apegado aos jogos, adaptações não precisam ser necessariamente iguais. Então entenda pelo menos as diferenças, porque às vezes essas diferenças podem te trazer uma experiência mais gratificante, pode ampliar o seu leque de possibilidades. Até mesmo porque se o terceiro jogo vier realmente a acontecer, nós poderemos também ter novas camadas para a próxima temporada. Quem sabe, nesse meio tempo, lançou o terceiro jogo. Eu já tô querendo esse terceiro jogo, para falar a verdade. Apesar que eu não vou jogá-lo. Mas seria bem interessante a gente ter novas perspectivas, porque aqui dá para abrir leques sem fim, dá para mostrar outras cidades, outros tipos de infectado, uma vez que é um fungo que está em constante mutação, tá?
É curioso e é muito bom acompanhar essa série. E eu quero, então, me despedir de vocês nesse episódio, porque senão nós vamos ficar aqui até amanhã. E eu tenho outras coisas para fazer aqui também hoje. Então, diga nos comentários mais uma vez o que vocês acharam desse sétimo e o season finale da segunda temporada de The Last of Us. Muito obrigada para você que está conosco, nos acompanhando nesta cobertura. Ainda essa semana vai sair a análise final, tá? Da segunda temporada. E a gente fecha a sexta temporada do nosso podcast. E uma pausa de uma semana, depois a gente volta para fazer mais observações e colocações e séries que estão por vir por aí, e livros também. Muito obrigada, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que vocês tenham uma semana